Então eu queria compartilhar uma palavra com você de um tema bem importante. Deus começou a queimar no meu coração nessa semana, que é por que nós nos escondemos. Por que nós temos a tendência de nos esconder? Existem várias variáveis, várias situações que nos levam a nos esconder. Mas eu queria aqui apontar 3 casos bíblicos e discorrer esses casos com você. Obrigado, meu irmão. Entendendo a razão porque aconteceu dessas pessoas se esconderem. O ser humano tem algumas razões, ocasiões que quer se esconder. E por que nós fazemos isso? Nós vamos entender isso nessas 3 situações que nós vamos aprender e ler nessa noite. A primeira delas está em 1 Reis 19. A partir do verso 2º. 1 Reis 19, a partir do verso 2º. Diz assim: Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Até aí, vamos orar. Pai, nessa noite nós queremos orar, Pai. Levar cativo todo pensamento a teus cuidados, Pai. Que toda distração nós bloqueamos, repreendemos, Pai. Repreendemos toda agitação, Pai. Repreendemos toda ansiedade, toda angústia de cada vida, de cada coração aqui. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração em Cristo Jesus nessa noite, para que possamos entender, Pai, a tua palavra, possamos receber a tua mensagem, Pai, e, Senhor, realmente crescer em nome de Jesus e sair daqui transformado para a glória do teu nome. Amém. Jezabel era uma rainha, esposa do rei Acabe. Então essa situação aqui é uma situação que, se você não leu a Bíblia, eu vou tentar explicar, vou resumir o máximo possível. Elias era um profeta de Deus, e o povo de Israel estava dividido entre os profetas de Baal e o profeta e sobre Deus, né? Não o profeta de Deus, mas sobre Deus. E aí Elias lança um desafio para os profetas de Baal, falando: vamos nos encontrar no monte e vamos montar 2 altares e vamos sacrificar ao Deus que nós acreditamos, ao Deus que nós servimos. E aquele Deus que mandar fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ali ficaram os profetas de Baal, Elias e todo Israel testemunhando aquele evento. E os profetas de Baal eram 400 homens, e eles começaram a orar, clamar, chorar, suplicar, fazer mandinga, pular 3 ondinhas, 7 ondinhas, lançar sorte, se flagelar, chorar, suplicar, andar de ponta cabeça, plantando bananeira. Começou a fazer um monte de coisa e não acontecia nada. E Elias tirava uma onda, falava: talvez ele esteja dormindo, clame mais alto. Talvez ele esteja ouvindo outra pessoa, clame mais alto. Talvez ele não esteja com o ouvido tapado, clame mais alto. E o que aconteceu? Eles ficaram horas e horas clamando e nada aconteceu. Até que Elias falou: agora é minha vez. E fez o quê? Pediu água, jogou no altar várias vezes água, molhou o altar e só falou assim: Deus, se tu é Deus de Israel, se tu é Deus verdadeiro, manda fogo. E veio o fogo e consumiu o sacrifício do altar. E o que aconteceu? Depois desse evento, os profetas de Baal foram dizimados, morreram, foram aniquilados, porque eles afrontaram Deus vivo e tiveram que morrer. E nessa situação, Jezabel ficou revoltada, ficou pistola, como dizem os jovens aí. Ficou moída. E ela falou o quê? Rapaz, Elias, vou te mandar um recado assim no pé de ouvido. Sabe de uma coisa? Que os deuses me castiguem severamente se até nesta hora do dia de hoje você não morrer. E aí Elias faz o quê? Foge. Para quê? Salvar a sua vida. É interessante, meu irmão, que após um evento tão maravilhoso, após um milagre tão espetacular, após uma intimidade com Deus, de Deus
responder a oração, meu irmão, não sei você, mas a minha oração não é respondida na hora. Então, se a sua é respondida na hora, ore por mim. Porque a minha tende a demorar um certo tempo, mas Elias orou e Deus mandou fogo. Foi na hora, a resposta rápida. Foi drive-thru dos céus, já passou, já pegou, já recebeu, já pagou, já fez tudo que tinha que fazer na hora, instantâneo. E depois de um evento tão maravilhoso desse, o que o rapaz me faz? Me foge. Me foge de uma mulher, não de uma mulher. Vou repassar aqui, né? Para não ficar mal. Não foge da mulher, foge do espírito que está por trás dela. Foge do espírito que está por trás dela. E ela era a rainha, ela não tinha autoridade. Quem tinha autoridade era o rei Acabe. Só que ela era uma mulher que tinha um espírito de manipulação, que tinha um espírito de intimidação, que estava, apesar de não ter autoridade, ela tinha toda a autoridade sobre Israel, porque ela manipulava os sacerdotes, manipulava os profetas de Baal, manipulava o rei Acabe, e ela não tinha autoridade. Eu perguntei nessa manhã o seguinte: se um rei casa com uma mulher, ela se torna o quê? Mas se uma mulher se casa com um homem, uma rainha se casa com um homem, ele se torna o quê? Por quê? Vou explicar o porquê. Eu aprendi isso quando eu estava lá, fui pela graça de Deus para a Inglaterra, eu aprendi isso lá. Porque o rei, quando casa com uma mulher, ela se torna uma rainha? Porque ele é rei e ela se torna rainha. Por que não o inverso? A mulher, quando casa com um homem, ele se torna príncipe e não rei, porque o rei tem maior autoridade sobre a rainha. Então ele não é herdeiro do trono, ele tem que ser ele chega ao status máximo de príncipe. Porque se ele se tornar rei, ele tem maior autoridade que ela e ele não é digno do trono, porque ela é herdeira do trono. E Jezabel não tinha mais autoridade que Acabe, mas ela manipulava Acabe. Então ela comia pelas beiradas, manipulava a vontade do rei em prol da sua vontade. E ela diz isso para Elias: Elias, tu vai morrer. Ainda hoje tu vai morrer. E Elias faz o impensável, que depois de uma experiência tão profunda com Deus, como eu falei, dos profetas de Baal, só que se você ler um pouco antes do texto, ele não tem só essa experiência, ele foi a pessoa que orou para que não chovesse. E por quantos anos não choveu na terra? 3 anos. Depois orou para que chovesse. E o que aconteceu? Lembra aquela música? Eu vejo uma pequena nuvem, baseado no texto na história de Elias, que ele falou para o moço subir um monte, falou para o moço: olha o horizonte, vê se vem chuva. Daí o moço dele falou: não vem ninguém, não vem nada. Daí ele começou a orar, e por 7 vezes orou, até que na última vez que ele orou, ele falou para o moço: olha o horizonte. O moço falou que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: vamos embora que vai cair um pé d'água. E ali ele saiu dali e choveu na terra. Então, uma pessoa que teve experiência desse espectro, dessa intimidade com Deus, de orar para não chover e chover, orar para não chover e não chover, orar para chover e chover, orar para que Deus mandasse fogo do céu e Deus mandar, fugir de uma mulher ou fugir do espírito de intimidação. Então ele fugiu por causa de quê? Por causa de medo, quis salvar a sua vida. Só que acontece, ele começa a se tornar um expert em fuga. Elias começa a se tornar um expert em fuga. E quantas vezes, meus irmãos, nós fugimos também? Deus nos usa com poder e autoridade, e nós fugimos por causa de medo. Medo de uma situação, medo da intimidação. Por exemplo, hoje, na atual realidade brasileira, quantos de nós fugimos da realidade espiritual do nosso país? Desdenhamos a realidade que nós vivemos na nossa nação, que não é uma luta contra a carne, não é uma luta contra o sangue, mas luta contra principados e potestades, uma luta que é travada numa guerra espiritual. E quantos de nós, eu e você, fugimos dessa situação? Com medo do espírito de intimidação. Eu tinha um vô cristão, pastor, que tinha um endemoniado, ele não ia expulsar o endemoniado, tinha medo. E ainda falava: vai que o negócio vem para mim. Eu falava: pastor do céu, homem de Deus, não fala isso.
Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que está em qualquer lugar dessa terra. Mas era uma cultura que ele carregava, uma visão errada do reino de Deus. Elias, por um breve momento, deixou o medo instaurado no seu coração. E por isso ele fugiu para salvar a sua vida. E ele se torna um expert em fuga. Vamos ver a trajetória dele. Primeiro ele vai para quê? Berseba, verso 3. Depois foge para o deserto. Meu irmão, não sei você, mas eu não seria essa pessoa de fugir para o deserto. Deserto é o pior lugar do mundo para fugir. Imagina você, estou fugindo da minha esposa, vou para o Saara. Pô, para, que ideia de louco, eu vou morrer lá. Mas Elias não pensou nas consequências, ele deu rota de fuga. Fugiu para Berseba, fugiu para o deserto, ficou caminhando um dia no deserto, verso 4, versos 3, 8, fala o quê? Que ele caminhou 40 dias e 40 noites fugindo. Eu não cheguei a caminhar um dia, não sei quem caminhou já 40 dias e 40 noites aqui. Alguém já fez isso? Meu irmão, 40 dias e 40 noites é caminhar sem parar. Se fosse só 40 dias, entenderia que à noite ele descansava, mas 40 dias e 40 noites, o rapaz está muito desesperado, fugindo do espírito de intimidação, fugindo para salvar a sua própria vida. E aí o que acontece? Ele foge para o Monte Sinai, verso 8 ainda, e lá encontra uma caverna onde se refugia. E nós seguimos a mesma rota de colisão, a mesma rota de fuga. Fugimos de Deus, fugimos de responsabilidades, fugimos daquilo que Deus nos promove a viver, fugimos das bênçãos do Senhor, que saibam ou não, nós fugimos das bênçãos do Senhor, fugimos do chamado do Pai e damos rota de fuga, e aí nós queremos por salvar a nossa vida, queremos realmente viver a nossa vida intensamente, só que a Bíblia diz o quê? Jesus falou que quem quer viver a vida com intensidade, o que tem que fazer? Tem que perdê-la. E quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida vai salvar. Não que nós não vamos deixar que a morte nos alcance, não é nesse aspecto, né? Mas quem perder a sua vida para o Senhor, para a vontade do Pai, vai acabar salvando a sua vida. E Elias não entendeu isso, por um breve momento ele deixou o medo ser instaurado no seu coração, na sua vida, e por um breve momento ele deixou com que aquele espírito fosse maior do que o Senhor que ele havia conhecido e experimentado. E aí, o que aconteceu? Ele deu essa vacilada e começou a fugir. Só que Deus, ele é inteligente, né? Deus, ele é um rastreador. Deus, ele segue o nosso caminhar, consegue descobrir o nosso rastro, nossas pegadas, e Deus vai caminhando atrás de Elias, e encontra Elias na caverna, e a primeira pergunta que Deus faz para Elias é o quê? 9, versículo 9. Verso 9, Deus diz assim para Elias: então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? E essa é a pergunta que Deus nos faz nessa noite. O que você faz onde você está? Eu tenho te chamado para perto, e você tem fugido. Eu tenho te chamado para a responsabilidade, você tem fugido. Eu tenho te chamado para viver o novo de Deus, mas você tem fugido. Eu tenho te abençoado, te chamado para uma realidade que você nunca sequer imaginou vivê-la, mas você tem fugido. Eu tenho te entregue ministérios, propósitos, dons, mas você tem fugido. O que você está fazendo? Deus fez a mesma pergunta a Elias: o que você faz aqui, Elias? Teu lugar é lá. Teu lugar é lá, combatendo contra o espírito que está atuando em Jezabel, orientando o meu povo, trazendo direção, trazendo discernimento, mas você está aqui escondido, Elias. O que está fazendo aqui, Elias? Teu lugar não é aqui, meu irmão. Eu vou te falar com autoridade em nome de Jesus. Teu lugar não é onde você está, meu irmão. Deus tem um lugar melhor para a tua vida. Deus tem um lugar certo para o teu coração. Teu lugar não é onde você está. O que Deus tem te desafiado a fazer, faça isso em nome de Jesus. Não fuja de onde você deve estar, mas corra para lá em nome de Jesus. E Elias fugiu da rota
fugiu da presença de Deus, de Jezabel, de todo mundo e foi para uma caverna. Deus o encontra lá e pergunta: o que você faz aqui, Elias? Só que Deus não pergunta uma vez só, pergunta outra vez mais para frente: o que você faz aqui, Elias? E Deus fala uma coisa bem importante para Elias, no verso 15. Diz assim: então o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio. Não importa o quão longe nós vamos, não importa o quão distante estamos do Senhor, não importa quanto tempo nós caminhamos para longe da presença, sempre há um caminho de volta. Sempre há um caminho de volta. Ah, pastor, mas eu nem sinto mais a presença de Deus. Não tem problema, tem um caminho de retorno. Pastor, mas eu nem consigo mais orar. Não tem problema, tem um caminho de volta. Pastor, eu não consigo amar mais ninguém. Não tem problema, tem um caminho de volta. Sempre tem um caminho de retorno ao Pai, sempre tem um caminho de retorno ao propósito de Deus, sempre tem um caminho de retorno ao centro da vontade do Pai. Então volte, querido. Por isso que Apocalipse fala: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E ele fala o quê? Olha para trás, vê de onde você te desviou da rota e volta a praticar as mesmas obras. Eu creio aqui que Deus tem falado para muitos de nós nessa noite que Ele tem saudade de nós. Deus tem saudade. Nessa manhã a pastora Delma estava compartilhando uma mensagem que ela estava ouvindo lá na igreja da Lagoinha Mogi, né? Que a pastora Izenete estava falando que Deus tem saudade de nós. Que nós muitas vezes nós nem sequer choramos pela presença do Pai. Nós choramos porque passamos necessidade, choramos porque passamos dificuldades, choramos porque passamos desafio, mas não choramos simplesmente pela presença de Deus. E Deus nos chama nessa noite falando o quê? Para nós: o que você está fazendo onde você está? Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um chamado para a tua vida, meu irmão. Vira para o teu irmão e fala isso para ele: Deus tem um chamado para você, querido. Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida. Não saia da presença do Pai, não saia da presença, volte. Não importa o quão longe você foi, volte. Não importa o quão distante você está, volte. Sempre tem um caminho de volta. Sempre. Ah, pastor, mas eu matei 5, não tem problema, te arrepende. Volta. Estou exagerando aqui no matar, tá? Ninguém matou ninguém aqui, amém? É só um exemplo. Que não importa o quão distante nós estamos, não importa o quão profundo sejam nossos pecados, se houver arrependimento, tem caminho de volta. Nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor, meu irmão. É uma grande oportunidade para você voltar. Para você voltar para o colo do Pai, para você voltar para os braços de Deus, para voltar para o aconchego do abraço do Senhor, amém? E Deus pergunta para Elias, ele fala para Elias: Elias, volte, volte. Você está longe, volte. Você está distante, volte. Volte para o propósito qual eu te entreguei. Volte para o centro da vontade do meu coração. E eu te confesso, meus irmãos, muitos se escondem na igreja. Porque na igreja é fácil se esconder, sabia? A igreja, o volume das pessoas te faz ser mais um. Você é abordado na rua, alguém te evangeliza, você vai falar o quê? Já congrego. Congrego lá na Lagoinha Bertioga. Daí já, oh, glória a Deus, a paz, a paz. Se esconde atrás de ministério. Você serve na igreja, serve, mas uma coisa eu sei, meu irmão: Deus conhece o nosso coração. E sabe o quão distante nós estamos ou quão perto nós estamos da presença dEle. E Ele te fala nessa noite: você pode estar fazendo o que for, você pode estar agindo da maneira que for, mas o seu coração pode não estar próximo de mim. Então volta, 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 volta em nome de Jesus. Só que é interessante, Elias esqueceu esse verso que diz em Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me pode fazer os homens mortais, os simples mortais? Então Elias, por um breve momento, deixa com medo, apague essa realidade desta palavra, que Deus era com ele. O que Jezabel poderia fazer? Ainda que ela fizesse, ele não poderia ter recuado.
ainda que ele tivesse que morrer, ele não teria recuado. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Não precisa responder. Você estaria disposto a morrer pela verdade de Cristo? Você estaria disposto a ser humilhado pela verdade do Senhor? Você estaria disposto a ser injustiçado pela verdade do Senhor? Porque essa é a realidade que nós temos vivido. Muitos de nós temos calado, muitos de nós temos nos afastado, temos fugido e nos escondido, porque não queremos expressar a realidade do qual nós dizemos crer. Mas em nome de Jesus isso vai ser diferente, amém? Porque Deus é conosco em nome de Jesus. Nada, ainda que façam alguma coisa, mas nada ninguém pode fazer em nome de Jesus contra a nossa vida. Porque nós somos livres, amém? Prenderam Paulo, e Paulo falou o quê? Em outras palavras, não nessas palavras, falou, eu estou preso, mas meu coração é livre. E ele começou a adorar e celebrar ao Senhor, louvar ao Senhor, preso, aprisionado, encarcerado. Talvez eu e você estivéssemos o quê? Chorando, falando, Senhor, mas eu preguei teu nome, é como eu estou, Senhor. Estou preso. Cadê o Senhor? Cadê a tua justiça? Cadê o teu amor? Talvez essa seria a nossa atitude, aprisionado e chorando engano. Chorando engano para Deus, mas Paulo falou que eu estou preso, mas eu vou louvar o Senhor. E por ele ter louvado e adorado ao Pai, as cadeias se quebraram. Então, ainda que Jezabel possa fazer algo contra mim, contra você, pudesse fazer algo contra Elias, nós não temos que recuar, temos que manter-nos avançando, em nome de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia! E olha que interessante, 2 Timóteo 1,7 fala assim, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Deus não nos deu um espírito que covardia e temor, mas nos deu um espírito que dá poder. Poder não é ficar que nem um super-homem voando, levantando um peso, ou tendo visão raio-x, não, poder é capacitação para vencer qualquer desafio, capacitação para enfrentar qualquer problema, capacitação para superar qualquer situação. Deus te deu poder, meu irmão, Deus te deu poder não para choramingar, não para reclamar, Deus te deu poder para vencer, aleluia. Para de fugir, para de fugir. Para de fugir, para de se esconder. É hora de aparecer, é hora de deixar você florescer em nome de Jesus, amém? Quero profetizar na sua vida que você não vai recuar mais diante do medo, da intimidação. Em nome de Jesus, você não vai ser aquele que vai se amedrontar diante do espírito de intimidação. Em nome de Jesus, você vai avançar, e vai avançar, e vai avançar, e vai avançar em nome de Jesus, porque você é daqueles que avançam. Porque não é por nós, nem em nós, nem para nós, é nele, por ele e para ele. Glória a Deus, aleluia. Só que nós fugimos também por causa do quê? Que não nos sentimos merecedores. Eu queria que você abrisse em 1 Samuel 10. Primeira Samuel capítulo 10, verso 20. Diz assim, então Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim, e a família de Matre foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando procuraram, porém, não o encontraram, por isso perguntaram ao Senhor. Ele já chegou? O Senhor respondeu, está escondido no meio da bagagem. Que vergonha, meu irmão. Vergonha poderosa essa aqui. Israel havia pedido um rei, porque Deus era rei sobre Israel. Deus era o Senhor sobre Israel. Deus era que ordenava, direcionava, coordenava, organizava Israel. Mas Israel começou a olhar para as nações vizinhas e viram que todas elas tinham rei e eles não tinham rei. Vê a falta de compreensão, meu irmão. Muitas vezes nós vemos as pessoas ao nosso redor tendo questões que muitas vezes nós pedimos a Deus.
Só que nós não entendemos que temos um rei sobre a nossa cabeça. E alguns trabalham, fazem hora extra para conquistarem bens materiais. Nada contra isso. Nós achamos que temos que caminhar pelo mesmo caminho, porque olhamos ela fazer e queremos fazer igual. Porque é a lógica humana. Mas, meu irmão, você tem um rei sobre a sua vida. Não queira outro governo, não queira outro Senhor sobre a sua vida. Tenha Senhor Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Pergunte para Ele o que fazer. Ele vai te direcionar, Ele vai falar, trabalhe mais. Ou Ele vai falar, trabalhe menos. Ou mude de emprego. Ou mude de cidade. Eu não sei o que Deus vai falar, mas Ele vai falar porque Ele responde. Ele é um Deus vivo, amém? Israel viu as outras nações e falaram, todas têm rei, nós queremos um rei. Isso entristeceu o coração de Samuel. Deus falou, Samuel, não fique triste porque eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Então Deus falou, vai lá, escolhe um rei. E eles começaram a fazer sorteio, pegaram toda Israel, começaram a sortear, e a tribo foi sorteando por tribo, família, até que chegou a Saul. E aí perguntaram, cadê Saul? E não viram Saul. E perguntaram, cadê Saul? Não viram Saul. Aí começaram a perguntar um para o outro, tu viu Saul? Viu Saul? Não viu Saul? Viu Saul? Ninguém viu Saul, dito Saul. Cadê o menino? Tiveram que ter a capacidade de pedir uma revelação divina para saber onde estava o rapaz, que o rapaz foi abduzido. Daí Deus fala o que para eles? Ele está lá no meio das bagagens. Vergonha, né, meu irmão? Então, Saul se escondeu no meio das bagagens quando viu todo aquele euforia sobre sortear um rei para Israel. Mas imagine a visão, pega na visão de Saul. Saul devia se sentir não merecedor daquele cargo. Imagina você, está escolhendo um rei sobre Israel, um rei sobre Bertioga, daí cai sobre você. Qual que é a primeira postura que a gente tem? Não mereço, não é isso que a gente fala? A gente fala isso, eu não mereço, não, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Eu não mereço. Mas eu vou te dizer uma coisa, nós não merecemos mesmo. Nós somos maus, mas por Jesus nós somos justificados. Nós não merecíamos ir para o céu, mas Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a vida e vida abundante. Não é por nós, no nosso merecimento, é pela graça. Se Deus está te dando, é graça. Se Deus está te entregando, é graça. Se Deus está te posicionando num determinado lugar, é graça. Viva pela graça. Só que nós ficamos numa falsa ilusão, numa falsa humildade, dizendo, eu não mereço. O que eu mais ouço aqui, meu irmão, é isso, eu não mereço. Não sou digno, pastor. Meu irmão, se está sendo escolhido, é digno. Não sou eu que vejo, é Deus que vê. Se eu fosse escolher, não escolheria nem a mim. Mas Deus viu algo em mim, como viu algo em você. E nos colocou onde temos que estar, porque Ele crê na nossa capacidade, porque é Ele quem capacita. Só que nós nos vemos não merecedores, nos vemos não dignos. E nós nos escondemos como Saul. Não, essa função não, é muito pesada para mim. Ser pastor, misericórdia, que nem eu estava ouvindo hoje, irmão, Seminário Carisma, vou fazer um merchan agora. Você quer estudar aprofundar na Palavra de Deus, Seminário Carisma da Lagoinha, nossa igreja. Então temos lá em Santos um polo, tem online, então acesse carisma.org.br, se eu não me engano é isso. Qual ela tem, Michel? Seminário Carisma, tem aí? Aí, ó, Carisma, faça sua inscrição. Já acabou o merchan, então? Mas assim, nós não nos sentimos dignos. Se Deus te colocou onde você está, meu irmão, é para você estar lá. Ele vai te capacitar, vai te conduzir, vai te fazer realmente competente, habilidoso, inteligente, com discernimento, sábio, para você ocupar aquela função. Em nome de Jesus, eu estava conversando, nem lembrava mais do carisma, eu estava conversando com o rapaz, ele estava falando sobre os 5 ministérios, falando, pastor, é o pior ministério que tem, né? Porque pega cada bucha, eu falo, amém, meu irmão, se Deus me capacitou, amém, eu sou homem das buchas. O problema existe para resolver, amém? Não tem problema eterno, existe solução, em nome de Jesus, para tudo. E se não tiver solução humana, tem solução divina, amém?
Porque para Lázaro já estava eternamente morto. Mas Deus no terceiro dia chegou para Lázaro e falou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Então, Deus tem solução para tudo. O problema existe para a gente resolver em nome de Jesus, amém? Só que nós fugimos disso, até disso nós fugimos, dos problemas. Eu falo de mim, eu vou pegar aqui umas características no meu temperamento. Depois você que participar vai entender qual é. Se deixar, meu irmão, eu não assumo nada. Meu temperamento humano é o quê? Fugir. Rota de fuga eternamente, amém. Meu irmão, dá para assumir uma liderança? Não. Esse aqui é capacitado. Dá para fazer isso? Não, esse é o cara habilidoso. Eu sempre fiquei nos bastidores, só que Deus falou, chega de bastidor, meu irmão. Meu filho, vai para frente, é teu lugar. Só que o meu natural, meu temperamento natural humano, não tratado por Cristo, eu já estou dando spoiler em nome de Jesus, é ser assim. Mas Deus me faz o quê? Desconstruir quem sou e ser o que Ele quer que eu seja, porque Ele me capacita, Ele me torna completo, Ele me torna competente no que eu tenho que fazer, na função que eu tenho que fazer, pelo tempo que Ele quiser que eu faça. Se Deus não quiser mais eu nessa função, Ele vai levantar outro tão competente quanto eu e vai me pôr em outra área. E assim é a vida, só que nós não podemos fugir das responsabilidades, não tem como fugir daquilo que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Deus tem algo poderoso para a tua vida, Deus tem algo sobrenatural para a tua vida, não fuja. Não fuja, amém? Eu tenho falado aqui na igreja que Deus tem propósitos globais, como o ID, pregar o evangelho a toda criatura, é um propósito, é uma missão global, generalizada, todo mundo tem que cumprir, mas Deus tem missões específicas que você tem que cumprir na terra, e você é chamado para isso, meu irmão. Então não morra, ou não chegue à sua velhice, olhando para trás, arrependido daquilo que você não fez. Não chegue na sua velhice, olhe para trás e fala, não combati o bom combate, não completei a carreira, não guardei a fé. Faça como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, tudo que foi me proposto eu fiz, guardei a minha fé. E falar como Jesus, está consumado, porque tudo que me foi proposto eu fiz, acabou, não tem mais nada pendente, eu passei a régua, finalizei o propósito, está consumado. E quando ele falou isso, ele morreu e finalizou a sua missão. No caso, ele finalizou no terceiro dia, né, ressuscitando, glória a Deus por isso. Mas Deus nos faz o quê? Nos chama a responsabilidade, mas nós muitas vezes falamos o quê? Não sou digno, não sou digno, não sou digno de andar com esse Deus. Quer ver uma situação verdadeira nesse aspecto? Qual que é a nossa oração? Pai, eu não mereço. Ai, Pai, não sou nada, não sou nada. Pai, eu sou miserável, pobre, cego, nu. Não é a tua oração assim? Vamos ser sinceros, amém? Quem faz uma oração assim? Eu fiz várias... ninguém, eu vou considerar que ninguém faz, tá? Mas não é assim que a gente ora, Senhor, pequei, sou ninguém, Senhor. Não sou, nem sei se o Senhor está me ouvindo, que eu não sou digno de vir na tua presença. Essa é a nossa oração. Só que Jesus nos faz justos, Jesus nos justificou. Romanos 5,1 diz assim, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por meio daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então nós somos justos em Cristo Jesus. Somos justificados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. O véu se rasgou. Temos paz com Deus, aleluia. Temos paz com Deus. Você não tem mais inimizade contra o Senhor. Deus não tem mais inimizade contra você. Você tem paz com Ele, porque você é justo. E a palavra de Deus ainda diz que nenhum justo mendigaria o pão. Amém? A provisão para a nossa casa, a provisão para a nossa vida, a provisão para a nossa história, a provisão para a nossa família, porque nós somos justos no Senhor Jesus, tá? É bom sempre enfatizar, no Senhor nós somos justos. Mas o interessante é que Deus já nos chamava para essa proximidade, lá em Gênesis 17, verso 1, diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos,
Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que eu mais ouço, meu irmão? Tipo, assim, eu não vou para a igreja que eu fumo. Eu não vou para a igreja que eu bebo. Ah, eu não posso ir para a igreja porque eu sou um pecador. Eu não posso orar porque Deus não me ouve. Porque eu não sou digno, não me sinto merecedor. Eu volto a enfatizar aqui, você não é mesmo. Só que Deus fala o que para você? Você quer ser perfeito? Anda comigo. Anda comigo que você se tornará perfeito. Porque sem o Senhor Jesus, sem andar na presença de Deus, nós não temos perfeição. Nós vamos sempre errar, 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 errar. Falhar, 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 falhar. Tentar se livrar dos vícios da nossa vida e não vamos conseguir nunca. Porque a gente consegue até a página 2. Virou a página 2, já começa a voltar o vício de novo. Mas no Senhor, andando com o Senhor, caminhando com o Senhor, se relacionando com o Senhor e com a sua palavra, nós somos mais que vencedores. Nós nos tornamos perfeitos, nós somos aperfeiçoados no Senhor, cada dia de glória em glória, passo a passo, momento a momento, libertação a libertação, transformação a transformação, santificação a santificação, vamos nos tornando mais parecidos, chegando à estatura de varões perfeitos. Então não diga não para o Senhor, diga sim. Fala: Deus, faz que nem uma oração que eu fazia antigamente, ainda às vezes eu faço, falava: Pai, eu sou assim, falho, pecador, ainda erro, mas eu sei que o Senhor me ama assim, do jeitinho que eu sou, e eu quero me tornar do jeito que o Senhor é. E aí eu começo a gerar um relacionamento com Deus, que a sua glória, a sua presença transforma todo o meu ser, a sua presença liberta cadeias e grilhões, a unção que é derramada sobre a cabeça, que é Cristo Jesus, cai sobre a barba, cai sobre o corpo, cai sobre mim, essa unção vai libertando, vai transformando, vai quebrando cadeias e grilhões, vai constrangendo, vai gerando arrependimento, vai gerando transformação, vai gerando santificação, vai gerando mudança de vida. Mas somente andando com o Senhor. Não pense você que sozinho, não pense você que longe de Deus vai conseguir alguma coisa. Você pode até conseguir algumas coisas, mas a principal dela não vai ter, que é paz. Paz com Deus e paz com os homens. Amém? Quero profetizar na sua vida que você vai dizer um sim sempre para o Senhor. Para aquilo que Deus te propor, você vai dizer sim para Deus. Vai fazer como o profeta falou: eis-me aqui. Não tem ninguém para enviar? Envia-me a mim. Envia-me a mim, eu estou aqui disposto, disponível para o Senhor, porque eu digo sim para a tua vontade, digo sim para o teu propósito, digo sim para o teu querer, digo sim para o que Deus tem para a minha vida, digo sim para a tua palavra, digo sim para o teu Espírito, em nome de Jesus. Nós vamos dizer um belo e sonoro sim para o Senhor, aleluia. Então vamos dizer sim, Deus, aleluia. E por fim, queria chamar já o louvor aqui. Por fim, por que nos escondemos? Se nós vamos abrir em Gênesis 3, verso 8 e 9. Nos escondemos porque pecamos. Diz assim o texto: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor, Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Parece ilógico, né? Parece que o GPS de Deus deu problema. Deus comeu, acho que muito sol, talvez, ficou com a geolocalização conturbada, porque não achou Adão. Mas Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, Ele sabe onde nós estamos. Não precisa perguntar, mas por que Deus, todo-poderoso, onisciente, como diz o salmista Salmo 139, que diz que se eu subir aos céus, Deus ali está, se eu descer ao mais profundo mar, Ele está, se eu for para a direita, Ele está, se eu for para a esquerda, Ele está, para frente, para trás, Ele está, não tem ambiente que vai me esconder de Deus. Pergunta para Adão onde ele está. Não sei se você já se perguntou isso,
Mas por que Deus pergunta para Adão onde ele está? Porque no lugar onde Deus procurou Adão, ele não estava. Adão havia dado uma ordem, Deus havia dado uma ordem a Adão. Qual era? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se delas comer, certamente morrerás. E Adão faz o impensável, sem pestanejar, sem questionar, sem resistir. Ele faz o quê? Come do bendito, do maldito fruto. E aí acontece o quê? Há uma quebra de ligação com Deus. No lugar onde Adão habitava no coração do Pai, agora há um vazio. Por isso que Deus pergunta: Adão, onde você está no meu coração? Não sei, não estou te encontrando. Adão, onde você está? Eu quero você, Adão. E Deus olha para si, olha para o seu coração, não encontra mais Adão, porque o pecado fez separação entre Deus e o homem. Então aquele espaço que havia no coração de Deus para Adão, não havia mais Adão, e Deus não estava mais no coração de Adão. Por isso que Deus pergunta para Adão: onde você está? Não que Deus não soubesse que ele estava escondido atrás das moitas, não que Deus não soubesse que ele estava escondido por conta do pecado que ele havia cometido. Deus estava procurando ele no seu coração. Por isso que ele pergunta: Adão, onde você está? E Adão fala o quê? Me escondi porque estava nu, tive medo. Meu irmão, o pecado, ele tem a habilidade de nos expor. O pecado tem a habilidade de nos deixar expostos, nos desproteger. Adão sabia que estava nu antes do pecado? Sabia. E não era um problema para ele. Por quê? Porque a glória de Deus o cobria. A grandeza do Pai era a proteção de Adão. A justiça de Deus era a proteção de Adão. O amor de Deus era a proteção de Adão. Era o que cobria Adão e protegia ele. Mas quando ele pecou, toda aquela proteção do Pai saiu. E ele se viu exposto, sem proteção, porque o pecado, ele faz isso, ele expõe ao ridículo, ele expõe à vergonha. Por isso que quando nós cometemos pecado, aqui não tem ninguém que comete pecado, em nome de Jesus. Mas quando nós cometemos pecado, nós fazemos aonde? As ocultas. Porque não queremos ser expostos, fazemos no escondido, fazemos na escuridão, fazemos sozinho, para que ninguém veja o delito que estamos cometendo. Só que Deus, ele revela. Deus expõe nosso pecado. Porque não para nossa vergonha, mas para cura. Deus nos chama ao arrependimento. 1 João 2,1 fala assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. João está falando: meu filho, não peque. Mas eu sei que é complicado para nós. Nós ainda estamos sob a influência, sobre o domínio, vivendo nesse ambiente perdido, corrupto. E o pecado ainda nos alcança, nos atinge, e nós ainda cometemos alguns deslizes. Mas quando você pecar, meu irmão, meu filhinho, entenda uma coisa: temos um advogado justo e fiel, que é Jesus diante do Pai, o justo, aquele que vai te justificar mediante o arrependimento, aquele que vai te justificar mediante a confissão, aquele que vai te justificar mediante a obediência, aquele que vai te justificar e te limpar, santificar pelo sangue de Cristo, aleluia. Então Deus nos chama ao arrependimento nessa noite, querido. Não fuja, não se esconda porque você errou, não se esconda porque você pecou, não se esconda porque você deslizou. Não fuja de Deus, fuja para Deus, amém? Fuja para Deus, porque Deus não procura um coração perfeito, um coração impecável. Deus não procura um coração que não, uma vida que não tem delito. Deus procura um coração que tem acesso. Deus procura um coração acessível, meu irmão. Entenda isso. Deus não procura uma vida impecável, que nós somos perfeitos, porque Ele sabe que nós não somos, mas Ele procura um coração acessível. Veja comigo que diz Salmo 51:17: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitará um coração humilde e arrependido. Na Bíblia, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus fez coisas horrendas, matou,
adulterou, mentiu. E esse homem foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, homem imperfeito. Eu não sei você, mas eu nunca matei ninguém. Eu não sei você, mas eu nunca adulterei. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus, cometendo esses delitos. Por quê? Porque ele era perfeito? Não, mas porque Deus encontrou nele um coração acessível. Um coração, quando Deus confrontava, chamava arrependimento, ele falava o quê? Pai, pequei contra os céus e a terra, não sou merecedor desse amor, eu me arrependo. Um coração que está disposto a confessar, disposto a mudar, um coração que está disposto a voltar atrás, um coração que está disposto a pedir perdão quando falha, um coração que reconhece que está longe. Esse é o coração que Deus busca, um coração ensinável, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração acessível. Deus não busca perfeito, porque Ele sabe que ninguém é perfeito, Ele quer nos tornar perfeitos. Mas se Ele não encontra um coração acessível, um coração quebrantado, aí não tem como ter mudança. Mas nessa noite Deus nos chama em nome de Jesus para esse lugar de arrependimento, para esse lugar de quebrantamento, para esse lugar de coração quebrantado, de coração acessível. Não fechar as portas, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. A sua casa não terá mais falta, a sua vida não terá mais escassez, terá abundância, porque eu sou o Jeová Jireh, Deus da abundância, o Deus provedor. Eu sou o Deus de amor, vou encher de amor, encher de paz nesse coração que se abre para a minha presença, nesse coração que é acessível à minha glória, que é acessível à minha presença, que tem fome e sede dessa transformação. Em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé, querido. Não feche seu coração, meu irmão. Você pode ter se escondido por inúmeras razões, mas é hora de aparecer. Você pode ter se escondido por inúmeras razões, mas é hora de deixar Deus te chamar para fora. Eu quero terminar aqui fazendo um apelo a você que tem se escondido, que tem se refugiado, que tem corrido da presença de Deus. Quero te convidar a você vir aqui à frente, sair para fora e pôr na presença do Pai, aqui na frente. Você que é corajoso, quer ter uma mudança na vida, vem aqui na frente. Você tem que fugir do ministério, você tem que fugir do chamado, fugir do propósito, tem resistido à vontade do Pai. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas assim aqui, eu conheço pessoas assim. Vem aqui na frente, não fuja. É momento de sair para fora. É momento de sair para fora, é momento de abrir o coração, deixar com que Deus entre na sua vida, deixar o Senhor fazer morada definitiva. Quer fugir, meu irmão? Vou te dar um lugar para você fugir. Fuja para a habitação do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Fuja para os braços do Pai. Se esconda no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, porque lá você terá descanso. Então vem aqui na frente, em nome de Jesus. Queria chamar os pastores para vir essa orar. Em nome de Jesus, vem aqui. Olha por esses irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Você ouviu essa mensagem falou com você, vem aqui na frente. Deus quer entrar na tua vida, quer mudar a sua história, quer transformar o teu ser, quer fazer você viver momentos de alegria, de paz, de prosperidade, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, vale muito atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, eu não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, eu não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, eu não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Te louvamos, Pai. Celebramos, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Queremos celebrar esta ceia, Pai. Queremos participar desta mesa tão linda e tão maravilhosa. Queremos compartilhar, Deus, do teu amor, Pai, da tua bondade, como uma comunidade, como os irmãos e irmãs, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria chamar os voluntários. Voluntários, em nome de Jesus, para nos ajudar na ceia. Enquanto os voluntários vêm aqui nos ajudar, queria que você orasse ao Senhor. A palavra de Deus diz lá, Salmos, o quê? Sonda-me, Senhor, e conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Então eu quero que você ore ao Senhor para ver se há algum empecilho. Não se faça não merecedor. Confesse o seu pecado se houver pecado. Peça perdão ao Senhor e participe conosco dessa ceia. Em nome de Jesus. Quero orar e abençoar a sua vida, Pai. Nessa noite nós queremos comemorar a ceia do Senhor. Queremos compartilhar nesse momento tão importante, Pai. Tão relevante, Pai. Um marco da nossa vida, Pai. Um momento de virada na nossa
Senhor morreu a nossa morte para que pudéssemos ter a vida abundante, onde o Senhor rasgou o véu para que pudéssemos ter acesso ao Pai. E nós queremos participar desse momento com festa, com alegria, com ousadia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão estar distribuindo o cálice e o pão. Você aguarda o seu momento, em nome de Jesus. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, eu não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, eu não me cansarei da tua presença. Todos receberam? Alguém não recebeu? Levante a mão aí. Todos receberam? Pegue o seu pão. A palavra de Deus diz que esse é o pão, simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue por amor de vós, foi entregue por amor de nós. Esse pão foi Cristo moído na cruz do Calvário. Foi Cristo dilacerado, sofreu a minha morte, a sua morte. Era para nós estarmos lá, mas Ele morreu a minha e a tua morte, meu irmão, por amor, porque havia um espaço no coração dele do nosso tamanho. Ele morreu por amor, morreu por graça, morreu por vontade própria. E esse pão simboliza isso, a sua morte. Mas esse pão também simboliza o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos a igreja. Você não é a igreja, mas você com seu irmão é a igreja de Cristo. Ele morreu para que nós não vivêssemos sozinhos. Ele morreu para que nós não caminhássemos sozinhos. Ele morreu para que nós não estivéssemos só, vencendo e lutando as nossas lutas por vontade própria. Ele criou uma igreja, criou uma família, criou um povo para que nós pudéssemos juntos vencer. Juntos vencer a
aleluia. Você não está sozinho, meu irmão. Vira para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: você não está sozinho, querido. Fala para ele assim: olha para mim, você não está sozinho. Olha para mim, você não está sozinho. Fala para ele assim: conta comigo, meu irmão. Conta comigo para orar. Conta comigo para sofrer. Conta comigo para chorar. Conta comigo para vencer. Conta comigo, você não está sozinho. Você não está sozinho, somos um corpo, somos um povo, somos uma família, aleluia! Você não está sozinho, querido. A tua dor é a minha dor. A tua dor é a minha dor. A tua dor é a minha dor. Agradeça ao Senhor por você não estar sozinho. Você pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Ore ao Senhor e agradeça ao Senhor em nome de Jesus. O pastor Rodolfo vai estar orando. Saúde, igreja, com a paz do Senhor. Vamos apresentar agora o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Pai, mais uma vez estamos reunidos na tua presença para participar, Senhor, conforme o teu mandamento que tem feito lá em Israel. Ó Jesus, nós te agradecemos por ter derramado ali o seu sangue, por ter apresentado ali o seu corpo como único e suficiente Salvador de nossa vida. Agradecemos, Senhor, por isso estamos aqui, papai, de coração aberto para participar do corpo e do sangue de Cristo. Isso é um alimento espiritual que cada vez mais vai nos fortificar na tua presença. Desde já te agradeço por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode participar, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Semelhantemente ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança, tudo novo, meu irmão. Nada velho, nada antigo, tudo novo. Uma nova história, um novo destino, um novo acesso, uma nova glória, um novo mover, uma nova unção, um novo poder, uma nova intimidade, tudo novo, aleluia, aleluia. E esse cálice é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, o sangue que nos dá acesso ao coração de Deus, o sangue que nos perdoa de todo o pecado. Como falamos aqui, não há pecado que não tenha perdão se houver arrependimento, meu irmão. Talvez você tenha feito coisa horrenda, mas se você se arrepender, você tem perdão. Você tem perdão, aleluia. Vira pro seu irmão e fala assim: meu irmão, só se arrepender, tem perdão pertinho, fresquinho. Se arrepende. Esse sangue tem poder. Eu quero orar, quero que você agradeça, porque esse sangue nos santifica, nos purifica, nos torna justos em Cristo Jesus. Agradeça isso, agradeça a Ele por isso. Pai, nessa noite nós oramos em agradecimento, celebramos aqui em festa, Pai, porque o Senhor morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter vida abundante, Pai. O Teu sangue nos proporciona não um ano mais de perdão como sacerdotes do passado, Pai, mas uma eternidade de perdão, aleluia, uma eternidade de perdão, de favor, de graça, Pai, um novo acesso ao Teu coração, um novo acesso à sala do trono, Pai, um novo acesso à Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Esse sangue que nos capacita, esse sangue que nos purifica, esse sangue que quebra grilhões e cadeias na nossa vida, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo sangue da nova aliança, uma nova história que o Senhor tem para nós, um novo começo, um novo momento, um novo acesso, tudo novo, as coisas velhas ficaram para trás, temos tudo novo, aleluia, glória a Deus, pode participar, meu irmão, em nome de Jesus.
Declare com voz mais forte. Poderoso esse nome é. Há poder. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Mais uma vez, declare com toda a tua força Jesus. no pulmão. Poderoso esse nome é. Poderoso. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. De invencível. Jesus. Aleluia. A morte venceste. O voto rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste e viveste. És invencível, e teu é o reino, e tua é a glória. O nome está. Sobre todo nome está assim. Levante suas mãos e adore esse Deus maravilhoso. Poderoso seu nome é. Sobre todo está. Sobre todo Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós celebramos ao teu nome, Pai. Celebramos a vida, celebramos o teu poder. Nos rendemos a ti em adoração. Nos rendemos a ti em louvor, Pai. Nos rendemos a ti nessa noite. Acessa a nossa vida, Pai. Acessa o nosso coração. Acessa a nossa intimidade, Pai. Trazendo vida, trazendo cura, trazendo a ordem, Pai. Trazendo progresso sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos mais nos esconder, Pai. Não queremos mais fugir. Dizemos sim ao Senhor, sim ao teu propósito, sim ao teu querer, sim, sim, sim à tua vontade, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Confia em nós. Escolhe-nos, Pai. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite nós celebramos, Pai. Confessa com alegria, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que noite maravilhosa, Pai. Que noite abençoada, Pai. Deus, nós saímos aqui transformados, Pai. E tocados pela tua palavra, Pai. Que o teu poder, Deus, encontre sempre lugar e espaço em nossos corações, Pai. Que a tua voz, Deus, sempre encontre um ouvido disposto a ouvir, Pai. Que como diz a tua palavra, aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Leva-nos de volta aos nossos lares, Senhor. Conceda-nos um momento ainda de festa, de alegria, de celebração. Conceda-nos uma noite de paz, de glória, de bênção, Pai. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Teu Santo Espírito esteja com todos nós, não só agora, mas por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Aleluia!